Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Pegue a sua Bíblia para mais um estudo detalhado do Evangelho de João. Estamos estudando o capítulo 4 deste livro, versículo por versículo. Os primeiros 42 versículos desse capítulo relatam o diálogo maravilhoso que Jesus teve com uma mulher samaritana junto a um poço na cidade de Sicar. Os primeiros 26 versículos relatam o diálogo em si e os versículos restantes, do 27 ao 42, falam sobre os efeitos desta conversa. Antes de prosseguirmos para o versículo 43 e finalizarmos o estudo deste capítulo, gostaria de refletir com você mais uma vez sobre essa história maravilhosa de Jesus e a mulher samaritana. Estou repetindo para que você fixe bem a verdade que Deus quer comunicar para nós nesse episódio tão importante da Bíblia. Esse diálogo e também o diálogo entre Jesus e Nicodemos falam do novo nascimento e respondem às perguntas: o que é o novo nascimento? Por que nascer de novo? Como nascer de novo? Vamos então às últimas observações sobre este assunto. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-lo que quando lemos o Evangelho de João, devemos procurar ver Jesus. Por isso, nesse diálogo, observe a dedicação de Jesus propiciando todo o cenário para que aquela conversa acontecesse. Por isso, ele passou por Samaria e deu um jeito de se livrar dos apóstolos. Ele queria privacidade para aquela conversa. Jesus se dedicou tanto que deixou de lado as suas próprias necessidades e também ignorou o preconceito que os judeus tinham. Durante a conversa com a mulher, observe como Jesus teve discernimento. Ele viu a mulher em busca de algo. Ele viu uma mulher que poderia alcançar toda a região de Samaria para ele depois de nascer de novo. Antes de olhar para aquela mulher, ele ergueu o olhar e, por isso, viu que ela estava mais do que no ponto para o milagre do novo nascimento. Ele também viu que ela poderia estender a sua experiência do novo nascimento para os campos que estavam prontos para a colheita, lá em Samaria. Os apóstolos não viram nada disto. Observe a dedicação de Jesus para com ela. É muito importante ter consciência do valor de cada indivíduo. As Escrituras constantemente destacam este conceito para nós. Lucas dedicou o seu evangelho e a continuação dos evangelhos, o livro de Atos, a uma única pessoa, Teófilo. O nome Teófilo significa aquele que ama a Deus. Por isso, alguns estudiosos defendem que Lucas escreveu o livro de Atos para todos os que amam a Deus. Eu sou adepto da outra tese, a que defende que Teófilo, na verdade, era um homem só, conhecido de Lucas, que amava ao seu Deus. Lucas escreveu todos os 24 capítulos do seu evangelho e todo o livro de Atos, com 28 capítulos, porque estava preocupado com o crescimento e a maturidade espiritual de um único homem. Aqui em João, no capítulo 4, vemos o Senhor Jesus preocupado com uma única mulher. Ele gastou tempo com ela. Jesus também foi para Jericó e passou um dia inteiro com Zaqueu, o chefe dos publicanos, um cobrador de impostos desonesto. Estes são exemplos de como a palavra viva que se tornou carne dava valor para o indivíduo, para cada ser humano. Outra característica é a seguinte: Jesus dirigiu a conversa com a mulher samaritana o tempo todo. Ele teve tanta dedicação a ela e com o tempo que eles conversaram, ela pôde ver nos olhos e nas expressões de Jesus o amor de Deus por ela. Tenho conhecido muitos homens e mulheres de Deus nesta vida e observado que todos eles têm algo em comum. Quando eles se voltavam para mim e falavam comigo, eu me sentia como a pessoa mais importante e amada de toda a face da terra.
Imagine como seria estar face a face com Jesus Cristo. No 3º capítulo de João, Jesus afirmou que não foi enviado para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Você acha que pecadores como esta mulher samaritana, que conversaram face a face com Jesus, podiam perceber através das expressões de Jesus e dos seus gestos este amor? Eu acho que sim. Eu acho que aquela mulher sentiu o amor de Deus por ela através de Jesus, e por isso, quando Jesus foi direto e objetivo e falou para ela ir chamar o seu marido, tocando na ferida do seu pecado e na sua necessidade de arrependimento, ela aceitou bem, porque já sabia do amor de Jesus por ela. Outra característica de Jesus a ser observada é como ele dirigiu a conversa com aquela mulher. Observe como ele a conduziu a enxergar a sua sede, a sua necessidade, o seu pecado, a necessidade de arrependimento e a necessidade do Salvador. Depois observe como ele a dirigiu na sua missão e ministério. Ir a Samaria anunciar que o havia encontrado. Essa era a missão dela agora, e ela cumpriu a missão muito bem. Observe como Jesus levou para a vida daquela mulher as duas experiências mais importantes que uma pessoa pode ter: nascer de novo e se tornar um agente ou um veículo do novo nascimento para outras pessoas. Essa história traça um perfil maravilhoso de Jesus. Para resumir, quero fazer aquelas mesmas perguntas sobre o novo nascimento que fiz no capítulo 3. O que é o novo nascimento? Nessa história, o novo nascimento é beber da água viva que satisfaz sua sede pelo resto da vida. Um dos pais da igreja afirma que em cada ser humano existe um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Essa é a ideia que temos nessa passagem da Bíblia. A solução de Deus para a nossa sede é a água viva, que é o novo nascimento, como Jesus ilustrou nesta conversa com a mulher samaritana. Depois de digerir tudo isto, esta água viva se torna uma fonte que jorra para outros beberem dela. O novo nascimento envolve a solução para o nosso problema e também nos faz parte da solução de Deus para aqueles que passam pela nossa vida. Se somos nascidos de novo, automaticamente sabemos que somos agentes do novo nascimento de Deus para alcançar outras pessoas. Isto é o novo nascimento. A seguir vem a pergunta: por que temos de nascer de novo? A resposta é óbvia. Assim como a mulher samaritana sentiu sede e por isso voltou ao poço mais uma vez, dia após dia devemos buscar o que sacia nossa sede. Como já disse, o versículo mais bonito dessa passagem é o 28, que conta que a mulher largou seu pote. Diz assim, então, deixando seu cântaro, quando ela encontrou Jesus, ficou surpresa porque ele não tinha um pote para tirar a água. Qual é o significado mais profundo deste fato? Vocês estão lembrados que eu falei que o Evangelho de João tem sempre um significado mais profundo? Esta metáfora significa que Jesus não tinha sede, Jesus não tinha problemas emocionais. Todos nós temos, mas ele não tinha. A mulher tinha o seu cântaro porque ele era um símbolo da sua sede, das necessidades dela. A parte mais bonita dessa história é quando ela larga o seu pote e parte, nascida de novo, para contar aos outros sobre Jesus. Por isso devemos nascer de novo, porque temos sede. Precisamos nascer de novo? Por quê? Porque nossa sede é permanente, e como temos um vazio que só Deus pode preencher, esta é uma sede que só Ele pode saciar. Depois, como podemos nascer de novo? A resposta de como nascer de novo mostrada nessa história é bem interessante. No início da conversa, Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. O que você pediria a Deus se tivesse certeza absoluta que realmente estava falando com Deus Todo-Poderoso? Para responder, voltamos ao versículo 2 de João. O primeiro passo na fórmula do novo nascimento é admitir que você ainda não nasceu de novo. Quando você confessar para si mesmo e para Deus que ainda não nasceu de novo, peça a Deus para nascer de novo. A Bíblia diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Por isso, como nascemos de novo? É simples, pedindo. A outra resposta é: arrepende-se. Ou então,
arrependendo-se. Se você está vivendo com alguém que não é o seu cônjuge, se você está vivendo em algum tipo de pecado, precisa de arrependimento. O pecado precisa ser reconhecido, confessado e perdoado. Precisamos repensar ou parar e tomar a direção contrária. Tem de haver arrependimento. Eu gosto da parte desta conversa em que a mulher pergunta a Jesus: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A resposta de Jesus foi impressionante. Procure enxergar além das instituições ou denominações. Se você está buscando o novo nascimento e quer saber como nascer de novo, olhe para além das instituições. Você não vai encontrar o novo nascimento nesta ou naquela denominação. Deus é Espírito e só pode ser conhecido ou verdadeiramente adorado na dimensão espiritual. Por isso, entre na dimensão do Espírito e conheça a Deus. Você pode fazer isso em qualquer lugar, não precisa ir a Meca, nem a nenhuma igreja em particular. Ninguém jamais conseguiu colocar Deus em uma caixa. J.B. Phillips afirmou no seu livro: o seu Deus é pequeno demais. Deus é Espírito e pode ser encontrado em qualquer lugar da dimensão espiritual se alguém pedir, buscar e bater até que o conheça em espírito e em verdade. Antes de concluirmos o estudo dessa história da mulher do poço de Samaria, tem de fazer uma pergunta. Você já nasceu de novo de fato e de verdade? Não estou perguntando se você já professou a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Não estou perguntando se você já coroou Jesus Cristo como seu Senhor. Como já vimos em estudos anteriores, o novo nascimento envolve questões e resultados muito importantes. Estou perguntando se você já experimentou o novo nascimento. De acordo com o apóstolo Paulo, se você já nasceu de novo, você já experimentou o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17 e 18. Quando você olha para trás na história da sua vida, consegue identificar algo importante, tipo algum momento em que o novo nascimento aconteceu? Eu sei que esta pergunta é mais fácil de responder para uns do que para outros. Para aquelas pessoas que nasceram em um lar cristão e foram criados por pais nascidos de novo, é difícil responder esta pergunta porque suas vidas não passaram mudanças drásticas. Mas mesmo assim, eu creio que seja possível saber quando você nasceu de novo. Se a sua resposta é não, ou eu não tenho certeza, minha próxima pergunta é: você quer nascer de novo? Se a sua resposta for sim, creia. Se você crer, você vai nascer de novo. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.